Então, mais uma vez, nós estamos aqui hoje com um ilustríssimo convidado, meu querido amigo Humberto Vital, pioneiro, instrutor viajante, gente fina pra caramba. E nós estamos, mais uma vez, nesse nosso Uma Graça de Podcast. Como todos sabem, uma graça no sentido duplo, né? Sentido de que é realmente uma graça de Deus, nós temos essa oportunidade de estarmos falando, de estarmos servindo a essa grandiosa fé de Deus, né? E uma graça porque tem muita coisa engraçada por esse caminho de Deus, né? Tem algumas provas, dificuldades, mas tem muita coisa boa, muita coisa engraçada que a gente vai levar para todos os mundos de Deus, né? Então, como nós sabemos, o objetivo desse Uma Graça de Podcast é relembrar experiências que pioneiros como Humberto passaram nesse caminho, histórias pessoais, histórias coletivas, de família, enfim, histórias do pioneirismo, histórias do ensino da fé nesse nosso país e em outros países, às vezes, também, né? Então, em vez de eu apresentar o nosso amigo Humberto, como eu digo, ninguém conhece o Humberto Vital mais do que o Humberto Vital, né? Então, nada mais justo que ele se apresente para nós. Então, quem é o Humberto Vital? Então, antes de tudo, obrigado, Padinha, pelo convite. É uma honra poder estar assim participando de algo, um empreendimento assim, idealizado por um amigo tão querido, de tão longa data e sempre muito querido. Então, é uma honra muito grande. Mas o Humberto Vital é um cidadão, né, que a vida inteira sempre tive uma atenção muito especial para essa questão humana, para a questão espiritual, para a questão do bem-estar, né? Então, desde muito jovem, né, eu sempre tive envolvido com essas questões, né? Aliás, eu digo que eu sou uma pessoa que, mais do que falar de mim mesmo, é de como que a vida me conduziu, sabe? Porque existe uma série de acontecimentos que parece ser a mão de Deus, né? Com certeza né? Que guia a gente. Então, eu digo assim por causa da minha história, né? Desde a minha infância, coisas sempre aconteceram comigo, e meu pai, minha família trabalhavam em empresa de Belo Horizonte, Minas Gerais, Você é Mendes de Belo Júnior. Horizonte, Humberto? Então, nossa família mas cada um de nós, de verdade, cada um nasceu num lugar completamente diferente nas andanças que meu pai fazia. Porque era uma empresa de construção civil, Mendes Júnior, e quando foi construir, por exemplo, a BR 101, que liga do Rio Grande do litoral do país, né? Então, cada um nasceu num lugar. O meu irmão mais velho nasceu na região de perto de Recife. Eu nasci na região já quando já estava virando para o lado norte, e já era próximo do Ceará. O outro, meu irmão, mais novo, nasceu já quando já estava indo para Belém, Brasília, que já no Piauí. E a minha irmã mais nova já estava descendo para Goiás, ligando Belém a Brasília. Então, assim, nós nascemos assim, mas a gente não conhece os lugares que nasceu. Aliás, é uma curiosidade que eu gostaria de ter, de conhecer o lugar que eu nasci. Mas, como Não a conhece? Você gente... não conhece o lugar que você nasceu? Não, Você não. tem Porque que eu sempre tive... conhecer e levar a fé Bahá'í para lá, meu amigo. Então, mas é porque sempre foi tudo muito assim, a gente ficava um ano no lugar, um ano no outro, sabe? Então, meu pai ia, à medida que a obra ia avançando, aí ele ia levando a família, levava para uma cidade próxima até a BR chegar lá. Então, ele sempre trabalhou com isso. E Na medida que a BR ia avançando, a família ia crescendo, né? ia crescendo também. Então, é um período do Brasil, né, que foi essa das grandes construções, né, de rodovias,
e ligações norte-sul, leste-oeste, né, através de rodovia, né? Esse projeto desenvolvimentista dos anos 60 no Brasil, né? E essas empresas ganharam uma certa notoriedade na questão de excelência de construção e passaram a participar de licitações ou licitações de construções em outros países. Então, com 10 anos, aí meu pai foi para a África, na Puxa Mauritânia, vida. né? E Não aí nasceu levou nenhum algum... africano, não? Não, aí já tinha parado de nascer filho. Um fato. Aí falou, não, agora vamos só desenvolver esses meninos aí, né? E aí a gente foi, nós ficamos durante um período lá, não tinha muito, o estudo não tinha muito, a gente acabou indo, ele arrumou para a família ir para as Ilhas Canárias, para a Espanha. E a gente foi para as Ilhas Canárias. Depois a gente voltou para Belo Horizonte de novo. Então, Belo Horizonte sempre foi o nosso eixo. A gente saía um ano, voltava a Belo Horizonte. Saía um ano, voltava a Belo Horizonte. E aí depois, quando no Iraque houve uma onda desenvolvimentista também, aí a empresa também ganhou uma obra lá, das várias, né? E aí nós fomos para lá, sabe? E alguns funcionários podiam levar as famílias. Meu pai era um desses que o pessoal da empresa tinha uma referência nele, então o que ele propunha o pessoal acatava e ele acabou levando a família. E isso para mim foi muito determinante, porque aí eu já estava com 15 anos de idade, fiquei uns 3 anos até os 8 anos, até os 18 anos, né? E durante esse período, eu digo que, assim, diante de todas a inovação, de estar em um outro lado do planeta, de já conviver com outras culturas, mas essa convivência com o Islã, essa convivência com o Oriente Médio, e no meio disso tudo, eu digo que aconteceu algo na minha vida que foi assim extremamente importante, fundamental e transformador, sabe? Que eu não entendi na época, eu só vim entender muito tempo depois, uns 8 anos depois, sabe? Mas quando eu ia fazer 18 anos, eu tive contato com alguns lugares que me criaram umas impressões muito diferentes. Então eu digo que eu conheci a fé Bahá'í. Eu conheci, nesse período eu não conhecia a fé, eu conheci o espírito da fé, Uhum. né? E só depois é que eu conheci a comunidade Bahá'í, que foi já quando a gente voltou de novo para Belo Horizonte, uns anos depois é que eu fui conhecer a comunidade Bahá'í. Mas, nesse período em que eu estava no Iraque, quando eu ia fazer 18 anos, a gente morava no norte do Iraque, quase divisa com a Síria, subindo para a Turquia já. E eu ia fazer 18 anos, meu pai arrumou tinha mais alguns jovens da minha idade, brasileiros. A gente a empresa montou uma verdadeira cidade, sabe, onde existia, da minha idade existia mais ou menos uns 16, 17 adolescentes, né? Mais alguns pré-adolescentes. Então eles montaram uma escola, montaram uma cidade mesmo. E a gente não convivia muito assim com Com o povo o do país. povo do país. A gente tinha uma comunidade de brasileiros, tinha alguns portugueses, mas a 95% era brasileiro. E aí, lembro que quando eu ia fazer 18 anos, aí, brasileiro, mesmo fora do país, você precisa se apresentar na embaixada, fazer todo aquele protocolo de De jura alistar no exército? bandeira, alistar no exército. Ela está no exército e tem todo um simbolismo, eles fizeram, de jurar a bandeira, aquela história toda. E no dia que nós fomos fazer isso, o motorista levou a gente para fazer esse procedimento, né, Juramento? acompanhado de juramento. E aí nós chegamos cedo, o embaixador não tinha chegado ainda, ele queria participar da cerimônia, tal, não sei o quê. E enquanto isso a gente ficou passeando pela cidade, pelo bairro onde estava a embaixada brasileira. Eu lembro que no período, hoje, depois de um tempo, aquelas casas lindas, aquela construção tão diferente, é uma região da cidade de Bagdá muito interessante. Essa região chama um bairro que chama, na tradução, chama Cidade Verde. E até hoje é uma das partes de Bagdá que está intacta.
porque durante a guerra foi uma parte em que o exército que ocupou, né, que é do exército norte-americano, isolou essa parte e criou como uma zona de proteção para eles. E depois depois de muito tempo que eu entendi o significado daquele lugar. E depois que a gente jurou a bandeira, aquela história toda, aí nós fomos almoçar. E fomos almoçar no Camajão, um restaurante muito belíssimo, toda aquela arquitetura, arquitetura oriental, próximo, depois do almoço, tinha a maternidade de Bagdá e o pátio dela assim, se estendendo sobre um pouco do Rio Tigre. E a gente ficou naquele período ali, sabe? Pós-almoço, fazendo digestão, olhando para o rio, conversando. E eu não entendi por quê, mas depois que eu voltei dali, esse período eu estava num período de uma crise existencial muito grande. Né? Não sei se é próprio de... Acho que é necessário que quando a mente e o corpo vai crescendo, acho que a gente precisa reacomodar algumas coisas. E eu estava 3 anos naquele país, né? Então tinha algumas coisas acontecendo comigo. Eu estava com uma crise existencial muito grande, querendo saber o sentido de tudo. O sentido de estar ali, o sentido de o que eu vou fazer da minha vida, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui até agora, o que eu vou fazer da agora para frente, como que vai ser isso. Está findando o período de Iraque, quando voltar para o Brasil, e eu já tinha vindo algumas vezes de férias no Brasil, e quando você fica muito isolado, e adolescência, a linguagem muda muito. Então, eu tinha uma crise de identidade com os amigos, né? Que eu não conseguia muito entender o que estava sendo dito, né? Porque a linguagem adolescente é muito cheia de gíria. E gíria tem muito simbolismo, não dá para a gente entender tudo quem não estiver É muito vivendo. regional, né? Muito localizado também. Não é? Não é? E lá no Iraque era uma comunidade assim, que tinha gente de São Paulo, tinha gente de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Maranhão, da Bahia, que era Uma uma micro mistura. sociedade, essa mistura, e a gente criou aquela coisa muito própria nossa. Então, eu estava nessa crise existencial muito grande, sabe? Profunda mesmo, até um pouco de angústia. Eu sei que nesse dia eu não entendi por quê, mas eu tive algo que me trazia uma paz tão grande. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Mas eu não queria nem pensar, com medo de perder aquele Nesse dia, sentimento lá no restaurante em Bagdá. de Bagdá, que eu andei pelo bairro da Cidade Verde e depois passei por esse restaurante. E a maternidade, o pátio da maternidade de Bagdá. Sabe? Uhum. Esses dois lugares são lugares sagrados. Só depois é que eu vim a saber. Sabe? Depois que declarei Bahá, essa coisa toda, é que eu fiquei olhando uma vez num rodapé de um livro, que eu não sei se aquele lembra dos meus dias, e o autor falando, dizendo que a maternidade de Bagdá, quer dizer, o Rizwan, o Jardim do Rizwan, onde Bahá'u'lláh declarou publicamente a missão, aquele jardim que era um istmo para dentro do rio, e ele tinha sido aterrado, e que ele já não existia, e que era a maternidade era o pátio da maternidade de Bagdá. Ai, meu, daí que eu fui entender por que eu Exatamente tinha onde você sentido. estava, né? Estava exatamente, sabe? Então, é bastante significativo, porque eu levei muitos anos sem entender, mas assim, nesse dia eu fiquei uns 3 dias com um sentimento, uma percepção de inteireza, de paz, de tranquilidade que eu não sabia. Normalmente a gente imagina que exista algo acontecendo na vida que te faz sentir e pensar determinadas coisas. E eu não tinha nenhum motivo de que estava acontecendo na vida, sabe? Ou na mente, para me fazer sentir aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava pensando. Eu não entendia por quê. Mas eu também não queria pensar muito para não perder aquele sentimento. Né? E isso, muitas noites eu fiquei com sonhos e mais uma série de acontecimentos que eu levei muito tempo para entender. Né? Depois desse tempo todo, voltamos para Belo Horizonte, e em Belo Horizonte, e aí já com 18 anos, já fui para a faculdade, comecei a fazer biologia, e
mas aquela história de adolescente que já queria ir muito mais na frente do que eu, fazia biologia, mas o curso da PUC Minas Gerais é um curso, o currículo deles é muito avançado, sabe? E biologia era uma biologia muito, ao mesmo tempo que era para dar aula, era para ciência também. E eu, como se queria, gostava, Para lia muito pesquisa, coisa, né? pesquisa. E ciência, para mim, é algo assim que me toca muito, né? Me desperta muito interesse. E só que eu logo eu passei a fazer parte de um comitê de estudo de, do currículo da reforma do currículo da universidade, é, da faculdade de ciências biológicas, e eu já tinha uma representação do docente, do discente, que eram os alunos, e mais uma série de especialistas. E eu vi o currículo, achei uma matéria muito linda que se chamava Antropologia, Antropologia. No currículo eles queriam incluir. E eu, na minha cabeça, queria colocar Antropologia Biológica. Quais são esses modelos de pensamentos, de conduta, de atitude, de cultura, sabe, que pode ser fundamental. Então, essa questão humana sempre foi uma coisa muito. E eu estava muito enfronhado nisso. Tá? Só que eu ainda estava fazendo o curso. E eu já estava pensando em me formar para poder dar aula na própria faculdade. Então, assim, eu fiquei muito nisso, né? E aí um professor, eu tinha algumas experiências assim de avanços da mente em relação ele falou, olha, você tem um conhecimento intuitivo, mas você precisa fundamentar cientificamente. Mas vai nesse conhecimento intuitivo porque existe algumas áreas da ciência que já abordam uma coisa dizendo que a consciência humana já não precisa tanto quer dizer, da questão física, da questão experimental dos sentidos. Às vezes ela se auto-induz por uma experiência que é extracorporal. Eu falei, nossa, caramba, que coisa interessante. E aí ele me indicou alguém, sabe? E aí eu comecei a investigar por que eu existiam alguns estados que às vezes eu ficava com tanta sensibilidade, eu conseguia discernir coisas assim que pegava num livro muito rápido, né? E com isso eu não conseguia me identificar com nenhum grupo religioso. E aí eu passei a andar por muitos grupos religiosos, né? E, nossa, em Belo Horizonte o pessoal é muito, muito místico. Tem centenas de grupos, sabe? E eu acabei, com alguns amigos, nós falamos, olha, a gente não consegue se identificar com nada disso. Tinha Hare Krishna, tinha pessoas que acreditavam em experiências extraterrestres, tinha tudo, sabe? O espiritismo avançado, científico, tinha de tudo. E a gente não conseguia se identificar, sabe? E eu falava, por que a gente não monta um Mas estava grupo, então? buscando, não Eles identificava, mas estavam estava na buscando, busca, né? sempre buscando, sempre na busca. E aí esses amigos resolvemos criar um grupo, e é, esse grupo fazia assim, a cada Já mês. que tinha muitos grupos pesquisando, vamos criar o nosso também, né? Então, foi assim que a gente pensou. Foi assim que a gente pensou. Sabe? E aí, a cada mês, um ficava responsável por trazer os assuntos e preparar, tipo um seminário mesmo, sabe? E aí, é, existia. E até que no meio desse grupo apareceu uma pessoa, sabe? Que Bahá'í, e ela falava umas coisas assim que aquilo me tocava muito. Eu falei, cara, de onde você tira essas coisas? Todo mundo fala as referências de onde a gente está citando, de onde nós estamos tirando, a fonte de onde a gente está se referenciando. Você não fala. Ela falou, das escrituras barrais. Eu falei, barrais? Olha, essa palavra me tocou, mas assim, eu falei, eu quero conhecer mais. Pode ser? Ela falou, sim, com certeza. E eu lembro assim, olha como que as coisas se sincronizam. Quem tinha apresentado anteriormente tinha sido
o Oscar era a gente gostava muito dele, um pesquisador assim, espiritualista muito, e ele tinha descoberto um livro que trazia uma experiência de alguém que não conseguia se identificar com quase nada, ele acabou tendo uma experiência em que ele viu a hierarquia espiritual no nosso universo. Olha só. É uma coisa assim, sabe? Tipo, ele dizia que tinha uns 20, os 44, 144 maestros ascendidos, depois tinha um conselho dos 9, depois tinha Enoque e tinha Metatron. E acima de Metatron era só ele conseguia guiar diretamente para o Ancião dos Dias. E o Ancião dos Dias, abaixo do Ancião dos Dias é a criação de Deus, acima do Ancião dos Dias, Deus. Mas que a gente não tinha capacidade de compreender. Nossa, que interessante. E eu comprei um mapa da galáxia, eu queria saber onde ficava o Ancião dos Dias. Eu peguei a mapa, estava ficando no centro da galáxia. E aí, essa Bahá'í pegou um dia, eu queria muito, eu fiquei insistindo com ela. E ela acabou um dia, me convidou para uma reunião assim super, nome diferente, eu achei na época, né? Era Fireside, né? E eu fui. E eu cheguei lá, acho que só foi 2 pessoas, e mais eu. E assim, depois que o pessoal conversou bastante e tal, eu falei, eu quero ler alguma coisa. Aí ele falou, tem uma seleção dos escritos de Baha'u'lláh, ele que é o fundador da fé Bahá'í. Eu falei, sim. Ela, na hora que eu abri, estava Baha'u'lláh falando do Ancião dos Dias. Rapaz, eu fiquei no Você falou, estado. meu Deus do céu, é aqui. Que é isso? É isso, é isso. Eu quis. E ela falou, mas se você quiser conhecer a história, tem esses livros aqui. Ela abriu um armário, assim, tipo, um tanto de livro, uma estante assim, igual a sua, cheio de livro. Aí eu peguei, ela falou, tem esse, A Presença de Deus. Eu falei, eu quero esse. E peguei um tanto de livro. Aí eu pensei, eu tenho a mesma coisa que eu tive no Iraque, sabe? A 3 mesma, a dias, mesma, a mesma sensação de paz. sensação, tudo, aquela sensação de, rapaz, parece que tudo se ferveu dentro de mim, se conectou e tudo fazia sentido, e uma sede de entender, sabe? E de suprir essa vontade de sentido de vida, sabe? Li alguns escritos de Baha'u'lláh, achava de muito, muito elevado, eu não conseguia conectar as coisas muito, mas me inspirava demais, me colocava num estado que eu fiquei, para mim trabalhar era difícil. Imagino. Eu estou imaginando aqui quanta coisa tem em comum entre nós barrais, né? Nessas bate-papos de nosso Uma Graça de podcast, eu tenho conversado com muitos amigos e amigas, né? E é muito interessante que quando todos estão se apresentando, é impossível separar a apresentação pessoal daquilo que a pessoa se tornou, né? Você começou a contar quem é você desde a sua infância, a sua família, crescendo cada um num lugar, nascendo em cidades diferentes. Eu lembrei de mim também, de nós aqui em casa, que eu sou também de Belo Horizonte, como sua família. Verônica, minha esposa, é do Pará. O primeiro filho é amazonense, o primeiro é o Raul, né? O segundo, o Renê, que nasceu em Juiz de Fora, e o terceiro, o Rafael, nasceu em Mojimirim. Aqui também, Olha, cada um de nós nasceu no lugar. E a família parou de crescer, porque também paramos aqui, entendeu? Não viajamos mais, não saímos mais de então, pioneiros, né? Porque todos esses lugares por onde passamos, tivemos o privilégio também de servir a fé como pioneiro, né? Mas o que eu quero chamar a atenção daqueles essa que estão questão da nos ouvindo e identidade. nos vendo é como é que, quando a gente fala de nós, quem somos nós? Quem é Humberto Vital, né? Quando está Então, falando da pessoa, não tem como não entrar no quem é a pessoa. Não sim, só no sentido, vou dizer, material. Nasceu em tal sim, lugar, o nome é tal, sim, tantos sim, anos, tal, né? Mas essa vida espiritual e essa sim, busca sua, olha o tanto que
que você rodou, né, sim, para voltar para aquele ponto seu de origem, e sim, ali sim, nasceu um outro Humberto, né? sim, E aí, sim. por favor, continue, está muito interessante. Então, você me chamou a atenção muito assim para um ponto que é central, que é essa questão de identidade, né? Para gente que mudou muito, sabe? Como criança é muito difícil, porque criança você cria as suas amizades, vai criando. Quando você começa a se ambientar, tinha que mudar, sabe? É, E aí isso criava assim um incômodo muito grande, né? E a minha adolescência, eu não digo que foi. O pessoal fala, fico vendo esses filmes, essa coisa toda de que adolescência no filme é aquela coisa bonita, cheia de aventuras. Eu tinha muitas coisas acontecendo, mas para mim, internamente, não era bom. Não era bom, sabe? Porque é essa questão do sentido mesmo, sabe? E essa questão da identidade, sabe? Quem somos nós, sabe? Faz muita diferença. Faz muita diferença, porque quando o fato de a gente falar quem somos nós, a gente acaba contando como é que nós nos tornamos barrais, porque na verdade como que a gente aprendeu a se enxergar como ser humano, não é? Porque exato. como essa visão Bahá'í de ser humano, de humanidade, de relação com Deus, de relação com os outros, sabe? Define muito o que é a nossa identidade, né? Mas aí, E naquele por... ponto que você foi na primeira reunião, naquela Uhum. reunião de amigos, naquele fireside, né? Sim, Levou sim. alguma literatura, começou a ler, e aí? Então, e aí, assim, eu fiquei uns dias, em poucos dias eu já tinha lido uns 4, 5 livros, sabe? E aí, depois do Presença de Deus, eu quis ler, por exemplo, aquele Rompedores da Alvorada, sabe? Que aqueles nomes, assim, nossa. E as histórias de Sheikh Ahmad, a história do Babo, então eu fiquei, assim, sabe? E depois, quando chegou do Bab, e depois eu passei para Bahá'u'lláh, e depois passei para Abdu'l-Bahá, tudo passou a fazer sentido. E aí, nesse período, em Belo Horizonte, existia, na época, o conselheiro era continental, que estava nessa região, era o Sochapur, e ele estava desenvolvendo aquelas primeiras experiências de círculo de unidade, sabe? Então, em Visão de Belo Horizonte, unidade. visão, construção de visão de unidade. É. E aí, eu não tinha declarado ainda. Nossa, você Mas, deve ter viajado na maionese ali, hein? Era um negócio de. Olha, deixa eu abrir um parênteses aí. Teve uma vez que, numa dessas reuniões de Sochapur, eu fui parar aham, em Recife, né? aham, Eu tava já aqui no Sultaniê. E aí uhum, eu fui representando o Comitê Nacional de Ensino. aham, Aí eu fui para Salvador, de Salvador, e eu andei muito de ônibus nesse período. Eu sei que quando eu aham, cheguei em Recife, eu já tinha assim, uns 2 dias que não tinha dormido direito. E aham. quem estava coordenando aquela reunião era Rolf Fonchekos. Sim, sim, sim. E aí falou: bom, então agora todo mundo vamos fechar os olhos e vão imaginar o crescimento da comunidade Bahá'í. Aí eu Sim. chamei Rolf no canto, falei: Rolf, não dá para eu fechar o olho, não, meu amigo. Se eu fechar o olho aqui, eu vou dormir. E se eu dormir, eu ronco. Ele falou: ah, você é muito engraçado. E achou que era piada, né? Eu falei: não, Aham, você está representando o Comitê Nacional de Ensino. Você tem que sentar lá junto com a turma. Devia ter uns 50 na aham, sala da sede local na época em Recife. sim. Aham, Fecha o olho e tem a sua lá visão e depois você compartilha com a gente. uhum, Humberto, meu uhum, querido amigo Humberto, eu abri o olho com todo mundo rindo. E aham, eu assustei, né, com todo mundo dando gargalhada. Por aham. quê? Porque eu dormi. Eu E dormi você e roncou. ronquei. Aí o Robert achou que eu via de sacanagem, pô, que eu via de brincadeira. Falei: não, Robert, eu estou muito cansado, meu amigo. E eu durmo numa facilidade grande. E eu te falei, quando eu durmo, eu ronco. Ai, meu Deus do céu. Então, numa dessas reuniões de visão aí, eu tenho essa Essa lembrança. lembrança, muito, muito. Então, a lembrança que eu tenho, assim, eu achei bem interessante. Ele até me deu, sabe, aquele,
aquela compilação, uma cópia daquela compilação. Eu achei muito interessante, porque era uma compilação e tinha, primeiro, construindo a palavra criativa, que foi, para mim, foi maravilhoso. Assim. E era um texto com a folha em branco com só algumas frases, não é? Era um texto bem pequeno e cada um lia. Eu achei muito interessante o método, sabe? Uhum. Que era um falava, aí depois que ele acabava de falar, olhava do lado, alguém que levantava a mão, a pessoa passava. Achei aquele de uma nobreza muito grande e de um respeito muito grande. Sei que na reunião tinha um que era diretor de empresas, tinha um pedreiro, e todo mundo naquela. Eu falei, meu Deus, que negócio! E Uma aquelas unidade na palavras, diversidade mesmo. não é, rapaz, não é? E aquilo para mim foi muito. Mas eu estava muito inspirado e antes disso a gente tinha tido um retiro, esse grupo nosso, junto com essa amiga nossa, Bahá'í, a gente tinha tido um retiro numa fazenda ali do interior de Minas Gerais, perto de Ibirité, aqueles lados de lá, sabe? E é, no final de semana, isso meio de semana, eu estava de férias, aí no final de semana estava esse circo de unidade, e aí essa amiga pegou e falou com o seu chefe, olha, tem um amigo que é muito, ele gosta muito da festa, ele está encantadíssimo, ele queria participar, e aí eu estou com vergonha de trazer, será que pode? Eu falei, traz sim. Rapaz, eu cheguei lá, estava assim, Esse retiro que você participou era um retiro não Bahá'í, Não, era desses amigos, desse grupo de do amigos. A pessoal gente lá, fazia muito isso. pesquisador. A gente ia, tomava chás e ficava contemplando, fazendo meditação, fazendo só coisas assim, estudando. Certo. E aí, era tipo seminários mesmo, cada um Sim. apresentava uma parte. Mas isso era muito inspirador, era muito bom, sabe? E aí, eu sei que, rapaz, eu sei que eu vi muitas coisas logo de início. Teve um pessoal que ficou assim, quem será esse? Quem que é esse? Nunca vimos ele, ele chegou aqui. De onde que ele é? Ah, ele é daqui. Mas como? Nunca conviveu com ninguém? Como é que ele fala essas coisas? E todo mundo ficou meio impressionado, assim. E teve uns que ficou, isso é fogo de palha. Daqui a pouco abafa. Eu sou chapuço tentando me proteger para mim não ficar muito sobre essas influências. Né? Mas foi muito, muito jóia. Muito jóia. Mas nesse período você já tinha lido alguma coisa, né, Humberto? Muito, muito. Eu já tinha Então você lido já muito. estava familiarizado com a linguagem, com o Com a conhecimento. linguagem, com tudo, sabe? Aquilo tudo fez sentido para mim, todas as coisas que eu tinha estudado antes, sabe? E até mesmo me entender como pessoa, sabe? E me entender no mundo, porque entender o mundo a Incrível, partir né? dessa Incrível. ótica, sabe, de social, sabe, de governos que sobem, governos que descem, sem entender a vida por causa de Revolução Francesa, de não sei o quê, sabe, é muito Humberto, isso era superficial. que ano, mais ou menos? Final dos anos 70, começo dos anos 1980, 80? 89, Final 89. dos anos Eu, 80. isso, eu voltei do Iraque em 1983. Uhum. Então levou mais uns 7 anos, era 89. 1989, sabe? Mas é Então, interessante como é que a fé Bahá'í chega para as pessoas das uhum, maneiras mais inusitadas que a gente nem uhum, imagina, pois é, né? pois é. E qual é o impacto, qual é a repercussão? A gente lê Uhum, palavras de Jesus na Bíblia, né? Que quando o uhum, semeador semeia, sementes caem na terra fértil, outras uhum, caem numa terra dura, outras caem em cima de uma pedra e vem o sol e uhum, seca, né? A pois gente é. não sabe realmente, a gente espalhando essa maravilhosa mensagem de Bahá'u'lláh para Sim, tantas sim. pessoas que nós conhecemos, né? E a gente não sabe qual o resultado vai dar. E às Outro vezes dia, assim. eu falando Uhum, sobre isso, nós uhum, conversando sobre isso com um amigo e falando sobre que a gente espalha. Então, eu lembro dele ter lembrado de uma palestra de um mão da causa. uhum, Aliás, ela, né, dizia, o mão da causa dizia na palestra, se a gente passar por uma pessoa que a gente conheceu, mas que vai conviver com ela, vamos conhecê-la, deixa que ela nos conheça, crie um certo laço de amizade, de amor,
e depois apresente o Barral lá para ela. Mas, se a gente conhece uma pessoa, digamos, numa viagem, no ônibus, e nunca mais vai ver, não dá tempo de conhecer essa pessoa. Então, já dá logo o Barral lá para ela e faz oração para ela e seja o que E Deus vai com quiser. Deus. Né? Então, assim, das maneiras mais diversas possíveis, a gente conhece pessoas, pessoas conhecem a fé, como nós. Nenhum de nós dois nasceu numa família Bahá'í. Logo, nós não tivemos uma educação Bahá'í. Mas a forma com que a gente conheceu a fé é de maneiras tão diferentes, mas olha os Sim. resultados, né? Não Mas aí, é? nessa altura, você já estava meio que familiarizado, já tinha ido em Sim. reunião, e aí? E aí eu passei a ser convidado para outras reuniões também. A comunidade de Belo Horizonte é uma comunidade, ela tem pelo menos naquele período, tinha uma peculiaridade, que acho que era muito formadora, porque tinha um grupo que, como a Dona Efátia, Suali, que era aquela coisa de acolhimento. Oh, meu filho! Aquelas comidas persas, aquela coisa exótica, maravilhosa, né? Isso dá uma familiaridade, isso dá um acolhimento, te dá uma sensação de cheguei num lugar onde as pessoas são muito gentis, são muito acolhedoras, né? E tinha um outro grupo que passava mais aquela coisa de estudar as mensagens da Casa Universal de Justiça, as coisas da Assembleia Nacional. Então, era uma coisa mais... Sabe? Isso é muito interessante. Olha essa... E tinha um grupo que era um pouco mais místico para caramba. Gostava de aprofundar, sabe, na percepção das forças espirituais que o Bab movia, que é aquela, sabe, que Mullah Hussein produz, aquela coisa histórica de uma forma, sabe, muito vibrante, fazia sentir o pulso da fé, espiritual da fé. Né? Então, essas três coisas, né? E, ao mesmo tempo, a convivência também. Convivência, eu tinha, na época, meus 3 filhos eram pequenos, né? Laísa tinha 2 anos, a minha mais nova. Né? O Rafael estava com 3,5, né? 1 ano e meio de diferença, e o Lucas já com 6 Nesse anos. Né? período que você começou a participar de atividades Bahá'í, você já era casado, então? Já. Eu cheguei do Iraque, isso eu cheguei do Iraque, lembrando aquela história de que eu não conseguia conviver muito, porque aquela história de... a gente tinha uma vida muito... uma pequena comunidade, era como se fosse... A gente convivia quase todo dia e toda hora, todo mundo junto, e a gente conversava muito, sabe? E aqui, a vida era cada um muito distante, e só falava de coisas que não era muito da existência, era coisa de time de futebol, era coisas mais externas, né? E festas e bebidas, essa coisa toda, não conseguia me identificar muito. Eu falei, nossa! E lá eu conheci uma jovem brasileira, né? Que a gente começou a namorar lá, e quando eu voltei primeiro do que ela, e depois que ela voltou, eu falei, olha, sério, sabe? Acho que eu não vou perder essa oportunidade, não vou conseguir encontrar outra pessoa, não é melhor. Eu decidi logo esse negócio. E a gente imaginava também, naquele período, a gente imaginava assim, a gente saiu do Brasil, a inflação era 2%, 3%. Quando a gente voltou, sabe, a inflação era de 80%, 90% ao mês. Né? E a gente não tinha noção. Então a gente achava, como apesar de ser adolescente, eu trabalhei lá. Né? E lá a gente ganhava em dólar. E eu não gastava com nada, porque a empresa montou toda a estrutura para a família. Então o Sim. meu dinheiro era livre, completamente livre, não gastava nada. Então eu cheguei, achei que eu estava cheio da grana mesmo. Ó, vai dar para comprar um apartamento, casar, tá? E para bancar o nosso estudo durante um período, depois a gente vai trabalhar. Aí propus para ela, você tem dinheiro, eu tenho dinheiro, vamos fazer isso. Nós fizemos, mas a gente não tinha noção de que o país estava numa crise muito grande. A gente não tinha muito entendimento dessa questão social, econômica, essa coisa toda, que estava no final, num período Era que um país inacreditável, né? Era inacreditável. inacreditável, né? Ia no supermercado, o preço das coisas, um dia a banana era R$ 2, no outro dia já era 3, no outro dia era 5. Falei, gente, mas como É, assim? E você brigando para o cara remarcar, era uma é. coisa assim
o dinheiro desvalorizava, assim, o salário, eu acabei vendo que não tinha como, eu tinha que trabalhar, sabe? Tive que correr, falei, nós vamos ter que trabalhar. Mesmo estudando, nós vamos ter que trabalhar. Sabe? E aí a gente começou a ver que o salário, ele não nem tinha um valor, ele era um valor multiplicado por não sei quantas o FIIs, uma coisa assim, você nunca sabia quanto que ia ser no mês. Olha que coisa inimaginável. Eu nunca vi uma crise como Inacreditável. essa. É inacreditável. Isso mexeu muito assim com a gente vivia aquela coisa estável, né, de relações bem definidas, né, e de repente a gente passou a viver uma coisa assim que a gente não entendia muito. Então vivia num estresse, mas num estresse tão grande, sabe? Não foi um período de fácil, não foi um período fácil, sabe? É. Mas a gente se fechou na família para poder Mas se resolveu isolar. e se casou. E casamos, falou, não, não, a gente se casou depois que a gente descobriu ao longo do tempo, né? Depois 1, 2, 3 anos. Aí falou, mas vamos ser filhos, aquela coisa romântica de ter família, ter filhos. Né? Tivemos 3 filhos. Depois falou, vamos parar, porque senão nós vamos. E o país não está fácil, não. Mas, Foram 2 meninos e uma menina. e uma menina, os 3. Só hoje já tem uma netinha, né, de É. 7 anos, então os outros 2 e vai ter mais uma netinha agora, em novembro, vai nascer mais um. Então, Que é beleza. isso, né? A vida Parabéns. foi encaminhada. Muito, muito, muito jóia mesmo. E foi assim, quando eu vi, por exemplo, aquelas crianças nas reuniões barrais, fazendo aquelas orações, o olhinho fechado, sabe? Recitando aquelas palavras sagradas, falei, meu Deus, é isso que eu quero para os meus filhos, sabe? Achei muito, mas muito bonito. Aquilo me emocionava. Eu falei com minha esposa, falei, olha, vamos lá para você ver que coisa linda. E ela começou a ver também, e os meninos foram criando eu vendo aquela convivência, isso tudo foi me assentando ainda mais ainda. Eu falei, isso é uma das coisas que eu quero para minha vida, para meus filhos, é uma identidade, quero ter isso, sabe? E aí eu declarei Bahá'í, sabe? É, Por conta disso tudo, sabe? Foi muito, muito, muito legal. tudo muito significativo. Então, Belo Horizonte tem essa característica da comunidade, que a comunidade ela forma as pessoas, não é? Verdade. É muito importante a gente ter uma comunidade e ter essa diversidade, essas diferenças, né? Porque é a partir dessas diferenças que formam alguns aspectos. E o Bahá'í é muito complexo, é muito complexo. É. Porque tem aquela coisa da relação com o Bahá'u'lláh, do entendimento da palavra sagrada, do encantamento pela abordagem da revelação, mas tem algumas coisas que a gente precisa estar no dia a dia da convivência, e tem o mesmo aquela coisa de construir instituições que vão, para mim, sabe, é muito significativo isso, participar de construção de estruturas que vão dar suporte para o mundo, porque esse mundo está ruim. Sim. Eu Depois sempre. disso tudo, eu caminhei para a direção da formação na biologia. Eu vi que as coisas começaram a acontecer, não era muito bem aquilo que eu estava querendo, não ia acontecer a história da mudança curricular, que eles ficaram mais no tradicional mesmo. Eu falei, bom, peraí, deixa eu me aquietar um pouco e eu vou comecei só que eu já estava me preparando na época na faculdade, eu já estava indo para alguns cursos, algumas disciplinas na letras, como linguística, vernáculos, umas coisas assim, tudo para me formar para poder para depois. Já estava fazendo algumas coisas na comunicação, que era semiótica, não sei o quê. E aí, daqui a pouco, eu estava dentro da faculdade, eu estava num tanto de lugar ao mesmo tempo e estava também já envolvido com coisas do movimento estudantil, né? Uhum. Achava que os movimentos sociais eram muito importantes, e a minha percepção era de que eu ia participar de uma grande transformação dentro da universidade. E o pessoal estava querendo, não, queria fazer a migração do movimento estudantil para o parlamento, para disputa de eleições, eu falei, eu não estou afim disso, não. Eu estou afim dessa coisa acadêmica, dessa coisa científica, da grande transformação. Mas a maioria dos amigos foram para esse lado.
E aí eu comecei a ficar meio isolado, e foi aí que veio a Fé Bahá'í. Sabe? Veio a Fé Bahá'í, eu falei, caramba, que coisa linda, que experiência maravilhosa, que percepção de mundo. Isso é verdadeiramente transformar o mundo. Né? É. A partir, quer dizer, as coisas foram se sincronizando. Por isso eu disse que a gente, para se apresentar, se apresenta de uma forma que, contando um pouco da história e do quanto as coisas vêm acontecendo ao longo, mas não só pela nossa vontade ou pelo que a gente pensa que nós somos, mas pelas relações que a gente tece. Né? A relação na faculdade, a relação com a comunidade Bahá'í, a relação com os amigos, os círculos de amigos, sabe? Os amigos do Iraque, que a gente formou uma coisa bem interessante, assim, e é engraçado, assim, que mesmo as pessoas que tiveram comigo, nesse dia que eu tive lá, sabe, na Cidade Verde, que é o bairro lá onde está a Casa de Bagdá, a casa onde Bahá'u'lláh ficou, né? Fica uns, sei se 1 quilômetro, 500 metros, 800 metros de distância, mais ou menos, de onde é o Risma, ou 1,5 km, acho. E esses amigos não sentiram nada. Eu falei, caramba, por que eu senti isso, né? Pois é. Não é? Então Eu parece sempre muito. acho, sabe, Hum, Humberto, eu sempre acho assim, sempre minha compreensão foi da Fé Bahá'í, assim, desde o início, sempre foi muito simplista, sabe? Simplista no sentido de que é simples entender como seria um mundo belo, unido. Eu sempre começo a falar da Fé Bahá'í para amigos que nunca ouviram falar, quando eu pergunto o que é essa Fé Bahá'í? O que essa religião ensina? Eu sempre começo dizendo que ensina que Deus é um só, que a religião é uma só, porque Deus é um só. E o uhum, povo é um só, porque somos todos filhos de Deus. Que uhum, coisa mais simples do que isso? A pessoa também concorda que Deus é um sim. só. Aí, quando fala que a religião é uma só, ela já fica meio assim, como uma É, só? Eu é, conheço um monte. Mas quando a gente explica, né? é, Quando a uhum, gente explica e fala sobre da revelação progressiva, passa a uhum, ter sentido dizer que a sim, religião é uma só. uma só. E se todos nós somos semelhantes, temos fisicamente, temos 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, nosso sangue é vermelho, isso não Uhum, importa se é branco, se é preto, se é amarelo, se é vermelho, uhum, a cor da pele, se o uhum, cabelo é de um jeito ou de outro, se o cabelo é uhum, amarelo ou preto ou branco, uhum. não importa É, nada disso, somos todos membros de uma mesma família. Então, então, olhando a Fé Bahá'í por esse aspecto fundamental, uhum, é simples de entender. Agora, sim. viver para que isso aconteça é que Uhum. é Muito o difícil. desafio, né? Desafio, é um desafio, porque Desafio todos vivo. nós, a gente vem de uma herança assim de ideias que são meio, tem algumas tendências que não permite, não possibilita a gente ter essa visão unificada, sabe? É uma visão de polarização, de um tá ali, outro tá aqui, e esses que são diferentes, cada um quer ganhar mais espaço do que o outro. Então a visão é muito de conflito, é de disputa, sabe? A educação, nossa, a gente aprendeu na educação que as pessoas têm que competir para poder se tornar melhor do que o outro, isso é uns fundamentos assim que são, sabe, constrói algumas tendências de pensamento na gente que impede é, a gente almeja, mas na prática é muito difícil colocar isso em prática porque o que a gente aprendeu nessa sociedade são bases que não permite a gente viver esse, essa aspiração de uma forma integral na prática, né? Então é Exato. muito, muito complicado. Mas Mas é isso, é, isso que encanta, é, isso que encanta, porque é, isso põe a energia da gente, põe o esforço da gente, põe o entendimento da gente à prova, né? E a gente convivendo vai, né? exato. Vai Mas e aí é pronto, muito. você começou a frequentar, participou, se tornou Bahá'í, declarou seu amor àqueles ensinamentos, seu amor a Bahá'u'lláh, e se Uhum, tornou Bahá'í, sua esposa também,
E aí? E aí E começou a aí, participar. sim. E aí, vendo o ensino, vendo o que fizeram os primeiros barbis, o que fizeram os pioneiros norte-americanos, ouvindo o chamado de Abdu'l-Bahá no plano nos apis do plano divino, o que fizeram os pioneiros persas, né? Ouvindo o chamado do guardião, eu falei, olha, sabe, talvez uma boa experiência seja essa coisa do pioneirismo, sabe? Aí alguém chegou e te convidou? Como é que foi essa história? Foi assim, foi muitas circunstâncias. Antes, o meu filho mais velho tinha tido meningite, sabe? Foi uma grande provação para a família, né? E aí a gente, olha, vamos... E o pessoal ficava com aquele alarde de que, olha, meningite ou mata ou aleja. Eu falei, não, esse menino, eu sonhei com ele desde a adolescência, esses meninos. Não é possível. Mas o que Deus tiver de colocar, eu vou topar, mas vamos fazer o máximo esforço para nada disso acontecer. E fomos. Aí eu acabei falando, olha, depois de tudo, o tratamento, o neurologista falou, olha, ele tá bom. A única sequela mais assim é um ouvido, que ele ouve só 20%, o ouvido esquerdo. Mas é claro que uma criança de 2 anos, 3 anos e pouco, ele um ou outro neurônio deve ter, mas se você levar uma vida muito estimulante, muito próxima, com muito carinho, com muito sentido, você consegue o neurônio, o cérebro, ele se reconecta. Aí nós pegamos e falamos, bom, então vamos fazer o seguinte, largamos tudo e fomos, um amigo do meu pai ofereceu um emprego lá em Aracaju, nós fomos para o Nordeste. Aí fomos para lá, ficamos em praia, não sei o quê. Quando vimos que o menino estava muito bom, voltamos. Aí quando nós voltamos, aí teve um pessoal falando, você gosta de viajar, né? Tem uma coisa chamada pioneirismo. E aí, antes do Ano Santo, 92, né? Foi em 91. 92. E aí, em 91, o pessoal veio com essa ideia de, olha, existem algumas metas de pioneirismo. Aí eu falei, eu vi lá na FES 19 dias, eu falei, interessante, deixa eu ver esse negócio. Aí chamei minha esposa, tal, não sei o que, conversamos, tal. Aí eu falei, interessante, pode ser, né? A gente procurar um lugar. Ela pensou em Portugal, eu pensei no Piauí. Os dois começavam com P só. Tudo começa com P, né? Pois é. E a gente acabou indo, sabe? Foi uma experiência. Aí foram para o Piauí. Fomos para o Piauí. Foi aí que nós nos conhecemos, você lembra? Foi Você é do aí. Comitê Nacional de Ensino, sabe? Foi esse Piauí tem muitas histórias. Era uma meta muito interessante, porque o Piauí está entre Ceará e Maranhão. É interessante contextualizar, Humberto, o período, né? Esse período era o período do Ano Santo, 1992. Isso. Eram muitas metas de pioneirismo doméstico, também internacional, como você citou Portugal, tinha alguns países da África, né? Mas o Piauí e algumas outras metas no Brasil, a Assembleia Nacional, através do Comitê Nacional de Ensino e Pioneirismo, elaborava certos planos de desenvolvimento. Certo. E a sua família, porque não foi um pioneiro, você não foi um Humberto para o Piauí, foi Humberto, esposa e filhos para o Piauí. Filhos. Né? A nossa querida Zezé. Foi a família inteira para o Piauí, foi para Teresina, e lá, essas metas, o pioneiro ficava um período a tempo integral. Isso, vocês foram, chegaram no Piauí e tinha um trabalho exclusivo que era de fortalecer, ajudar os pioneiros que lá já existiam, que era Suri e Ling, né? E o casal de filhos. Então, o objetivo seu era fortalecer, ajudar aquela comunidade a se consolidar. Então, realmente teve períodos maravilhosos. E eu tive o privilégio de ser um membro do Comitê Nacional de Ensino responsável por aquela área, Piauí, Ceará, Maranhão, né, em Pernambuco, e Rio Grande do Norte.
Então, de vez em quando, era 3, 4 vezes por ano, eu ia a Teresina e passava lá uma temporada com Que você. era muito bom. E aí, algumas histórias que você lembra desse período de ensino que você quer compartilhar conosco? A primeira reunião que nós fizemos com os pioneiros e com um casal de pessoas da própria cidade que já nasceram lá, tal, e Casal de nativos. casal de nativos. Essa primeira reunião ela foi impressionante. Eu nunca vi coisa igual, né? Você chegou, a gente chamou o pessoal, convidou todo mundo para a reunião, e a reunião ia começar. E quando a gente começou a fazer a oração, de repente, eu não sei, nunca vi uma coisa igual, mas começou uma ventania, Você está falando de trovões. uma reunião que eu estava presente. Sim, você estava presente, você não lembra? A primeira reunião que nós tivemos lá no Piauí, Tá. em Teresina. Sabe? E aí, trovões que eu Não, nunca vi. mas, O trovão era tão forte. outra vez. Você estava nisso, você pode dizer que eu estou atestar o que eu estou dizendo. Né? Não, sim, claro. Uma coisa interessante de lembrar, o objetivo dessa reunião. A comunidade Ah, estava sim. passando por dificuldade de unidade. Unidade, Tinha algumas exato. questões que estavam prejudicando a unidade da comunidade Sim. portanto, dificultando o progresso, o crescimento da comunidade. E Uhum. nós, através dessas atividades, dessas idas, nós promovemos uma reunião com os pioneiros, que eram vocês e o casal Suri e Ling, com a Assembleia Local, uma Assembleia Local que era sempre reeleita, mas estava num processo de consolidação, né? Sim. E foi essa reunião. Aí, daí em diante, continua. Pois é, pois é. E a ideia é você apresentar toda a visão de desenvolvimento que o Comitê Nacional de Ensino tinha como recomendação da Assembleia Nacional, daquele conjunto de pioneiros, de nativos da Assembleia Local. Né? O clima era assim um pouco tenso, né? Mas começamos a fazer oração, começou uma ventania, começou uns trovões e Essa reunião foi na raios. sede local, né, Humberto? Não, foi na casa que eu morava, lembra? Na casa que você morava. A gente alugou uma casa do lado da sede, próximo da Isso, sede. isso. Tá? E a casa era uma casa baratinha, mas muito boa mesmo. Uma sala grande, né? Com uns azulejos assim bonitos. E a gente começou e de repente começou aquela trovões que de tão forte que parecia que era, não sei se, mas as paredes tremiam e raios e faltou luz e o E todo pessoal, mundo acho que é começou a melhor ficar nervoso. ficar nervoso e querendo ir embora. E aí você falou, não, vamos continuar. E aí, eu não sei porquê, mas assim, faltou luz, mas eu não sei porquê, eu tinha comprado vela. Eu tinha acabado, já tinha pouco tempo que eu tinha chegado, eu tinha comprado vela, não sei se porque o pessoal falou que faltava muita luz, eu não sei. Mas aí você falou, faltou luz e o pessoal assustado, aí você falou, Humberto, tem vela? Aí eu falei, tem. E aí acendemos as velas e a reunião continuou. À medida que a rodada de orações foi acontecendo, aquela trovoada começou a ficar um pouco mais tranquila, a conversa ficou um pouco mais leve, e à medida que é muito, mas muito assim significativo a relação entre a quantidade de trovões, a intensidade dos trovões e dos raios e à medida que a reunião foi acontecendo, isso tudo foi, sabe, acalmando, sabe? Então, de pronto, essa foi uma experiência assim muito, mas muito Inesquecível. inesquecível, inesquecível. Inesquecível, porque eu lembro bem que as dificuldades não eram pequenas de unidade, e a gente pode ter certeza que todos os amigos que são pioneiros e todos aqueles que se tornarão pioneiros, que vão fazer essa grande contribuição, passar por essa experiência maravilhosa que é ser pioneiro, que é ensinar a fé. Ensinar a fé, a gente pode ensinar em qualquer lugar, em qualquer Sim, ambiente, mas sair da sua terra, sair da sua cidade e ir para uma outra, muitas vezes desconhecida, muitas vezes nunca teve lá,
não sabe como é que a cultura, quando o pioneirismo é internacional, né? Vai com língua diferente, cultura diferente, costume, tudo Nossa, diferente. tudo Não é, diferente. não é uma tarefa fácil, é um desafio enorme. E aí, quando Sim, chega lá, apesar de você ter saído de um lugar num país para um mesmo país, mesmo assim a cultura é diferente, tudo os muito costumes diferente. são diferentes, né? Até mesmo a concepção do que é a vida, do que é a fé Bahá'í também é Sim, diferente, né? sim. Então, com tudo isso, com todos esses desafios, e ainda por cima, ter dificuldade de relacionamento entre os próprios Bahá'ís, isso não é algo Sim, fácil, não é fácil. uma tarefa simples de se resolver. Mas a Não. gente tinha plena consciência de que reunindo a instituição da Assembleia Local, uma instituição sagrada, criada por Bahá'u'lláh, abençoada por ele, e Abdu'l-Bahá prometendo, se houver unidade e harmonia entre os membros dessa instituição, ele estará presente e sobre ela estenderá suas asas. E então a gente tinha assim, uma plena convicção. Primeiro nós conversamos, né? Conversamos Sim. com vocês e tal. Tivemos uma reunião à parte com os pioneiros para determinar, falar, olha, vamos reunir a Assembleia Local, vamos tratar desses assuntos, vamos fazer rodadas de oração, pedindo a Deus misericórdia, proteção, apoio, amparo, para que esses problemas sejam resolvidos e o progresso da fé continue. E foi isso que a gente fez. E realmente, isso que você, Humberto, acabou de relembrar, parece que eu estou vivendo outra vez aquilo, porque realmente foi Foi. extraordinário, extraordinário Extraordinário. essas coincidências, né? Essas Uhum. coincidências no Uhum. campo do ensino. Sim. E uma situação semelhante a essa, você Uhum. me fez lembrar, e que você Uhum. pode nos contar também, foi uma Uhum. experiência semelhante num instituto, que a gente chamava de instituto, né? É. Aquelas Uhum. grandes reuniões de Sim. treinamento de 15 Sim. dias, 3 semanas, Uhum. Uhum. fora as escolas de verão e de inverno, né? É. Então, eu Que lembro que teve um aconteceu. instituto desse que vieram vários pioneiros, e vocês eram pioneiros na época, se não me falha a Uhum. memória, ainda no Piauí, Sim. e vieram participar desse instituto no Sultaniê. Ah, não Lembra? Soltanier. E Aham, foi aham. numa época em que Ah, houveram martírios no sim, Irã de no Irã. jovens. Sim, E numa sim. noite que a gente chamou de noite mística, né? Uhum. Numa noite nós íamos celebrar o sacrifício desses jovens Uhum. dados no caminho do ensino. E nessa Uhum. conferência, nesse instituto que nós estávamos realizando no Soltanier, eu lembro que Uhum. tinha 100 e poucas pessoas, 110, 115 Do pessoas, país inteiro. a maioria Sim. jovens, né? Jovens do país inteiro. Isso também nos anos 90, começo dos Sim, anos 90, né? sim. E, e aí nós fomos celebrar, só que a gente, como era uma noite mística e tal, eram noites muito bonitas, estreladas, Sim. enluarada, a gente queria Uhum. fazer do lado de fora, na frente da entrada principal do salão do Uhum. Soltanier. Não Era queria fazer uma. dentro. E foi uma Era um. luta Sim. conseguir tirar as cadeiras de dentro, colocar fora, porque na época era uma Não rigidez, era permitido. não era permitido, e era uma rigidez muito grande, não podia tirar nada do salão, né? E aquelas cadeiras verdes, sem vergonha, mas que na Na época época, era a cadeira, era né? Era as cadeira. cadeiras, né? É. E aí Sonicobim, nosso querido Sonicobim, falou, não, Boninha, não pode tirar as cadeiras de dentro do salão. E nós conseguimos ali, com muita conversa, muita lábia em cima do Sonicobim, conseguir tirar as cadeiras e fazer um círculo, né? Um semicírculo do lado de fora. Sim. E aí você lembra bem, Enorme. né? Conta aí. Lembro, lembro. Essa noite, assim, é, começou a preparar um vendaval, Não, mas uma. conta a cerimônia. Como é que era a cerimônia? Como Ah, é que a sim, sim, gente ia sim. É. A homenagear ideia os era, jovens, né? sim, era ficar aquele círculo e a gente ia acendendo velas, não era? É, Acendendo velas, e quem acendia a vela ia fazer uma oração, e oração de ensino, oração de voltada para homenagear aquelas almas que
foram sacrificadas, né? Era uma vela, aquelas velas grandes de 7 dias, né? De 7 Acesa, dias. uma vela. Uma Aí vela cada e cada jovem um. vinham, eram 7 jovens, né? Porque foram Sim, 7 mártires, né? sim. Cada jovem vinha, acendia a sua vela e fazia uma oração e uma dedicação o nome, e falava o nome daquele jovem, né? Uhum. E a natureza parece que estava um pouco contrária à realização também, além do seu micromínimo. Fecharam, fecharam nuvem e vinha aquela nuvem pesada, como se fosse em chuva. Mas, e todo mundo Parecia falou, que ia nossa, cair um temporal, né? um A temporal lua mesmo. sumiu estrela, ficou aquele preto, aquela nuvem preta em cima do Sultanier, né? Lembro bem. E todo mundo falou, nossa, não vai dar tempo, não vai dar tempo, a chuva vai chegar antes. Mas quando acendeu a vela, que o primeiro jovem foi acendendo, acendendo e fazendo oração, de repente, no alto, no céu, só ali, parece naquela região ali do Sultanier, abriu. Mas eu não entendi como, assim, mas, Foi uma coisa sabe, inacreditável. inacreditável, porque parecia que ia cair um pedágio, mas ali em cima ficou o céu aberto. E em volta, aquela nuvarada toda, assim, parecia que ia cair um pedaço. E enquanto houve essa cerimônia, não caiu Abriu, nada. realmente abriu. É como se tivesse aberto um. Parecia um Um filme, né? clarão. É, Parecia um filme. Abriu aquele clarão, a gente viu estrela, viu lua. Ninguém entendeu aquilo. Foi um não. negócio muito emocionante. Teve Muito, jovens muito, que muito. choraram, É, porque é. foi assim, uma coisa muito espiritualizadora. O menino do Rio Negócio. Grande do Sul ficou assim, tão emocionado, que ele não se continha de estar presenciando, estar participando de algo assim, e de sentir a força que estava É bom, é emanando ali bom, é daquele. bom a gente estar relembrando esse episódio no campo do ensino, né? No campo do treinamento, porque ali nós Uhum. estávamos participando de um treinamento para sair como pioneiros, como instrutores viajantes, né? Sim, É sim. interessante porque tinha mais de 100 pessoas, então eu tenho certeza, Acho que era 115, por 116 aí, era pessoas, foi isso por mesmo, aí. era um número assim. Eu lembro que, bom, a gente lembrando disso agora, eu assim fico Uhum. sossegado que eu tenho certeza, Humberto, que jovens que estavam lá nesse dia e que estão nos ouvindo ou Foi nos vendo, marcante. falam, eu Foi estava lá, marcante. porque Foi realmente foi marcante. Foi inacreditável. muito, E muito depois mesmo. que terminou toda aquela atividade, todo mundo tranquilo, estava numa paz, voltamos com as cadeiras para dentro do salão, todas elas inteiras, Do mesmo tudo jeito. direitinho. Aí o que aconteceu? Ah, Você não lembra do que? que Não. aconteceu? Já todo mundo já guardamos as cadeiras, todo mundo agora, gente, já são quase meia-noite, porque o Já era negócio era tarde. 10h30, 11 horas do Isso. encerramento. Sim. Sim. Caiu aquela chuva Aí sim a chuva chegou. Ah, sim. Sim, depois que tudo, a chuva veio depois de pesada. pesada, Pesada, pronto, pesada, todo mundo chuvosa. teve que ir para os quartos, para os alojamentos dormir, porque não Não tinha tinha condição para de ficar onde do lado de ir. fora. É. Olha, então é isso, sabe? No caminho do ensino, no caminho da fé. E outros episódios que. Mesmo lá no Piauí, numa dessas institutos que nós fizemos lá, que Sim, vocês organizaram, e que foi muito bonito quando conseguiu, depois que todo mundo já estava nesse espírito de unidade, né? E aí veio gente do, do Ceará, de Fortaleza, veio gente do Maranhão, e fizemos um primeiro ensaio do que seria o Instituto, em uma conferência, né? E quando todo mundo estava reunido, e que foi contar a história do Baba, né? O início era de um pouco de história e um pouco de ensino, né? E aí, quando foi falar a história do Baba, falando sobre o martírio do Baba, até recente agora, né? Ontem foi comemorado, é bom lembrar disso. ontem, né? Então, é sempre um momento tão importante, tão significativo, para mim, muito tocante. E lembro disso, que quando foi falado que o sangue como foi aquele, o Sankara abdicou de fazer o fuzilamento, que o Fuzilamento. outro
fez o fuzilamento, quando falou do sangue do Babi, que misturou com anis, e aí, de repente, no meio, a gente estava num círculo, lembra? Isso foi na sede Bahá'í regional, debaixo de uns pés de manga, e aí vem dezenas de passarinhos, sabe? E vem e fizeram uma revoada assim no chão e todo mundo parado, e aos passarinhos fizeram isso, daqui a pouco fizeram a revoada de novo, sabe? Então, e nesse dia, o São Sebastião, que foi um dos primeiros parrais lá do Maranhão, um senhor maravilhoso. Esse foi o primeiro que me recebeu assim de coração mesmo, sabe? Ele falou, ele começou a chorar e falando, gente, ele devia estar vendo muitas coisas, né? Mas assim, foi um momento de muito encantamento, né? Então, durante esses períodos em que a gente, pelo menos que a gente participou de ações pioneiras, sempre foram abençoadas com muitas Você lembra, Humberto, de algumas acontecimentos. assim, de alguma declaração, de algum episódio, além desses episódios, porque você está lembrando só de Então, episódio vou. místico, né? Muito Sim, sim, místico. sim. Então, a gente teve nesse período a gente estava com é, Eco 92, estava acontecendo também, É. né? E algumas rádios, algumas escolas convidaram a gente para fazer um trabalho. Vocês, falou, olha, o pessoal está falando do meio ambiente, a gente está falando de ecologia da mente, sabe? Melhorar a qualidade das atitudes, os pensamentos que geram atitudes. E aí convidaram a gente para fazer algumas coisas. E a gente falando de Eco 92, falando de Fé Bahá'í, do que a Fé Bahá'í propõe. E eu lembro que numa cidade que chama Timon, que é do lado de Teresina, e E aí já, aí Timon já é no Maranhão, né? já é no Maranhão. Lá tem um rio que É, divide, né? atravessou o De rio um ali. lado é o rio Parnaíba. Um lado é Teresina, que é a capital do Piauí, e do outro lado é uma cidade do Maranhão que chama Timon. E a gente estava lá, nas escolas, e aí, além de nós como pioneiros, tinha um grupo de instrutores viajantes, que de 3 em 3 meses, volta e meia, vinha, passava 3 meses. Esses jovens eram maravilhosos, porque eles faziam reuniões na sede, faziam vigília, sabe? Antes De da gente fazer as oração. ações, a gente fazia aquelas vigílias de 24 horas. Um ficava de 1 a 2, outro de 3 a 4, depois a gente ia para a ação. E nós fomos para o ensino, e fomos para essa escola. E começamos a falar, aí um grupo lá atrás, numa sala, não sei o quê, como é que faz para ser barragem? Falei, como? Peraí, deixa eu só terminar o raciocínio. E a gente apresentando lá, e a menina de novo. Como é que faz para ser barragem? Que é mesmo, Caramba! né? O rapaz, sabe? Que coisa linda, que coisa linda. Aí ela e mais umas duas declararam, sabe? Ela depois fez pioneirismo e hoje ela vive nos Estados Unidos, casou com, não sei se no Amazonas, quando ela estava como instrutora viajante e estava fazendo pioneirismo no Amazonas, ela conheceu uma pessoa, acho que é da Polônia, não sei, e só que ele morava nos Estados Unidos. E elas acabou casando. Então, essas declarações, sabe, eram acontecimentos assim que você ficava, eram almas que estavam Prontas, se, né? você via o brilho no olhar e ao mesmo tempo eu não acreditava, eu nunca tinha visto aquilo, de uma pessoa chegar e nunca viu a fé de repente assim, sabe? E aquele período, muita gente tinha aquela ideia de que para se declarar tinha que ter lido trocentos livros, tem que ter não sei o quê, tem que ter uma Ah, série de coisas, tem que fazer adquirir confiança, não sei o que, aquela história toda. E aquelas jovens ali, assim, é. de pronto. Uma conversa, uma roda de conversa meio, sabe, numa sala de aula, a menina fez isso. E aí mais duas colegas também, sabe? E aí ela fez amizade com a família do Sebastião, né? E esse pessoal fez todo um movimento lá na cidade de Timon, que repercutiu, e alguns deles hoje moram em São Luís. Então, existe, essa família é maravilhosa, foi Eu maravilhosa lembro mesmo. bem. Uma coisa que na época era muito comum era esse número grande, em relação a hoje, era enorme.
o número de pessoas que ingressavam na fé, que a gente fala que se declarou Bahá'í, né? E aí tinha mensagens muito objetivas, muito consistentes, muito simples de compreensão do que é que uma pessoa precisa ter para se tornar Bahá'í. Qualquer pessoa pode ser Bahá'í? Pode, qualquer pessoa pode. Mas ela tem que ter, pelo menos, um mínimo de entendimento do quem é o Bab, quem é Bahá'u'lláh, quem é Abdu'l-Bahá, as instituições que foram criadas por eles para administrar a comunidade Bahá'í, quais são as leis, quais são os ensinamentos que eles trouxeram. Então, isso era um mínimo, né? Porque, por exemplo, meninas jovens como essa, que eu lembro bem desse episódio, ela ficou, o que a Casa de Justiça falava de que a pessoa tem que demonstrar encantamento. Ela ficou encantada com os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Então, às vezes, ela não compreendeu tudo isso ainda, mas ela captou o espírito da fé naquele momento e ela falou, puxa, é isso que eu quero para a minha vida. É essa religião que eu quero abraçar. Muitas vezes a pessoa se tornava Bahá'í. Tinha uma senhora que uma vez, eu ensinando a fé, eu não sei por que razão, acho que foi uma pergunta que ela fez, quando eu falei que Deus é um só e a religião é uma só. Ela falou, mas não pode ser uma só, tem tanta religião, eu conheço um monte de igreja. Aí eu comecei, acho que foi por essa razão que eu comecei a falar. Em vez de falar das figuras centrais, que era costume a gente fazer isso, né? Eu comecei a falar sobre revelação progressiva. Quando eu estava explicando isso e falando que depois de Moisés veio Jesus e tal, e Buda, e Maomé, aí quando eu cheguei no Bab e o Bahá'u'lláh, falei, esses são os dois mensageiros de Deus mais recentes que Deus mandou, porque Deus nunca nos abandona. Ela falou, pois eu acredito nisso, que Deus nunca nos abandona. Eu quero ser da sua lei. Porque muitos nós nordestinos, às vezes, falava religião, falava lei, né? Olha, eu gosto dessa lei. Então, pois eu quero entrar nessa sua lei. Então, quer dizer, como é que eu vou dizer para essa senhora, não, desculpa, mas a senhora não entendeu. Eu não expliquei ainda quem era Bahá'u'lláh, quem era o Bab, quem é Bahá'u'lláh. Até hoje eu não sei quem é Bahá'u'lláh direito. Né? Eu tenho uma noção da grandiosidade e da minha pequenez, mas quem é Bahá'u'lláh eu não sei ainda. Mas a gente tem um pouco de vida ainda nesse mundo para tentar entender compreender melhor. isso. Então, quer dizer, às vezes, muitas vezes, esse espírito que é captado. Por isso que hoje, quando se apresenta a fé, quando realiza atividades de crescimento da comunidade, nessa construção maravilhosa de comunidade, eu acho que é importante a gente perceber esse sentimento do outro e não ter receio de convidar a ser Bahá'í. É muito bonito a vizinhança que nós temos aqui, uma meia dúzia de Bahá'ís e 50 amigos da fé que estão participando das atividades e tal, mas como eles não se tornaram Bahá'ís. Isso é minha visão pessoal, né, Humberto? Como eles não se tornaram Bahá'ís oficialmente, bonitinho, com carteirinha de identidade, que é o cartão de registro. Declaração. Cartão de declaração. Esses amigos não têm compromisso. Não tem, se a gente vê-los tomando bebida alcoólica no bar, ninguém pode falar nada, porque ele não é Bahá'í, né? Não tem esse compromisso. Mas um vizinho dele que vê ele frequentando ativamente todas as atividades Bahá'ís, às vezes até dando aula para criança, sendo coordenador, animador de reuniões de pré-jovem. Esse vizinho dele pensa que ele é Bahá'í e pensa que os Bahá'ís podem tomar bebida alcoólica. Então, quer dizer, é uma situação muito delicada que a gente precisa consultar mais a respeito disso para que realmente a fé continue crescendo e se consolidando, né? Então, naquele período do Piauí, era muita coisa maravilhosa, né? Muito mesmo, sabe? E é isso. Eu acho que em quase todas as circunstâncias, hoje também, nós estamos vivendo um período, sabe? Esse período de
início do plano de 9 anos, o início de uma outra idade, uma outra época da idade formativa, a sexta época, sabe? E a terceira do desenvolvimento da Epístola do Plano Divino de Abdu'l-Bahá. Então, é um período de muita riqueza de espiritualidade, forças espirituais mesmo, sabe? Agora não estou atuando como pioneiro, quer dizer, eu sou pioneiro aqui em Porto Feliz, e também presto estou a serviço do Comitê Estadual do Conselho Estadual do Conselho Regional Bahá'í São Paulo, né, como facilitador. Isso é uma função que tem muito a ver com ensino, sabe? Nosso procedimento todo é em torno de promover essa questão do ensino. Isso tem me permitido ir em várias comunidades, sabe? Então, a gente tem feito algumas visitas no oeste de São Paulo, que aqui nós estamos no centro do estado de São Paulo, né? E as experiências de ensino têm permitido a gente ver coisas assim muito lindas, muito lindas. Pessoas se movimentarem na consciência, assim, para um entendimento assim a respeito do que é hoje estar participando de um processo como esse de construção de comunidade, de uma outra visão de humanidade, sabe? Então, é um momento também muito auspicioso esse momento que nós estamos vivendo, muito, muito mesmo, sabe? E que me faz viver aquela coisa toda que a gente viveu, sabe? Porque o período é outro, né? É outro, mas tem algumas coisas. Quando você ia, por exemplo, para Teresina, a gente ia dormir 3, 5 horas da manhã conversando. Queria pegar todas as informações de você, sabe? E nessas viagens, às vezes, sabe, que eu vou visitar pessoas, a gente faz a mesma coisa. Então, você é uma inspiração, cara, você é uma inspiração. Não, você foi muito, Mas muito... uma coisa que eu digo que o período é outro, hoje os desafios, em alguns aspectos, são muito maiores, né, do que antes. Sim. Antes também tínhamos desafios que a gente também considerava inéditos e grandiosos, né, para a época, né? Hoje a gente tem outros e novos desafios, né? Mas tem muita gente, muitos jovens que eu digo de todas as idades. Eu conheço amigos que se aposentaram e pensam que a vida acabou. Eu conheço outros que se aposentaram e pensam que a vida agora começou. Né? Então, quer dizer, tem de tudo, né? Tem jovens de todas as idades, desejosos de se levantar como pioneiros, mas muitas vezes, Humberto, eu percebo que paira uma certa insegurança. Fala, puxa vida, eu já nasci aqui, moro aqui, trabalho aqui a vida inteira. Agora eu vou sair, eu já não sou tão jovem e vou me arriscar num lugar novo, emprego novo, está tão difícil o trabalho. Naquela época também era muito difícil, né? Também. Mas está difícil o trabalho. Então, assim, mas eu gostaria muito de sair como pioneiro. Para essas pessoas, homens, mulheres, às vezes casais, né? Às vezes famílias inteiras, que estão assim, tá nessa dúvida no seu coração, mas que no fundo gostaria de passar por essa experiência, fazer essa contribuição, principalmente agora no início desse nosso plano de 9 anos, que a gente logo vai conhecer através de nossa Assembleia Nacional, quais são as metas prioritárias e, com certeza, desafiadoras, né, para o crescimento desse plano. O que você diria? Para essas famílias, para essas pessoas? Olha, baseado no que você já passou, né? Sim. Então, uma questão a se considerar é a questão econômica, a questão da possibilidade de se desenvolver profissionalmente, né, numa cidade. Acho que hoje, sabe, todos os lugares têm a potencialidade. Antes, menos. Hoje, todos os lugares têm, né? Hoje a gente tem um apoio muito maior, sabe? Porque a gente tem mais... Antes, a gente se sentia muito só quando a gente ia para esses lugares distantes,
né? Você ia de quê? Era de 3 em 3 meses. E às vezes a gente falava por telefone. E para falar por Falar telefone... por telefone, toda vez que alguém fala isso, eu me lembro que horas normalmente a gente falava por telefone depois da meia-noite. Não Por é? que depois da Porque era mais meia-noite? barato, Mais tinha... barato. Eu lembro que era 25% do valor. Por exemplo, se uma ligação Imagina. interurbana É, custava R$ 1, depois da meia-noite era 25 centavos. Aí, sim. que horas que o Humberto ligava para o Comitê Nacional de Ensino? Meia-noite e Meia-noite, um. meia, 1 hora. Imagina. Então, assim, hoje existe essa facilidade da Hoje é gente de ter mais graça, né, Humberto? proximidade. Hoje é de graça. Nós estamos Então, de falando aqui. graça. Não é? Não é? Então, a gente tem esse contato com todos os amigos e com as agências e as instituições, né? Hoje tem essa facilidade, A né? estrutura é maior, né? Mais É outra consolidada, estrutura. né? É, é. Então, prestar um serviço como esse e prestar um serviço à fé, a Bahá'u'lláh, não é algo muito pequeno, não. A gente é que fica pensando que seja, sabe, muito desafiador, e é realmente desafiador. Você está largando toda uma caminhada num lugar, mas você está levando para se desenvolver num outro lugar. Sabe? Exato. Você vai se desenvolver profissionalmente e vai se desenvolver espiritualmente. Eu digo que por mais que eu tenha conhecido muitas coisas e sempre tive muita sensibilidade para conhecer as coisas da fé, mas o fato de ter passado pela experiência do pioneirismo me amadureceu como pessoa e como espiritualmente, entendimento. Naquele momento, lá em Belo Horizonte, que teve a reunião sobre a importância de se sair como pioneiro, tinha as metas, e o Piauí era uma Uhum, dessas metas. Como é que foi uhum, o estalo da sua decisão com sua uhum, esposa na época? uhum. Então, eu já tinha os exemplos, sabe, desses outros, dos pioneiros, sabe? Isso me tocou muito, sabe? A história da Dona Leonor, a história desse pessoal todo sempre me tocou, me emocionou muito, né? E aquilo estava tão grande dentro de mim, estava tão grande dentro de mim, que eu não conseguia mais, sabe? Eu já tinha absorvido quase tudo da comunidade de Belo Horizonte. Eu queria, sabe? É um sentimento de gratidão até, sabe? Eu queria muito, em forma de agradecimento por tudo que tinha acontecido comigo, eu queria levar isso para outro lugar. O estalo foi a gratidão, sabe? Porque foi tudo muito, muito mesmo. Eu sempre recebi muito, sabe? E eu tinha um sentimento de dívida até, só que eu preciso agradecer a Deus por tudo isso, eu quero levar para outras pessoas que talvez, e quando falaram de tinha problema de unidade, que eu falei, imagina, esse povo deve estar sofrendo, eu fico olhando essa comunidade aqui, todo mundo funcionando, aquelas orações, aquele povo, um visitando ao outro, tudo amigos, sabe? Tem as diferenças, claro, Sim, claro. cultura, mais uma série de coisas, mas é um povo que todos se movem na mesma direção, assim, falo da mesma. Imagina aquele lugar. Então, foi um sentimento de gratidão, sabe? É um sentimento de gratidão a Bahá'u'lláh, E sabe? hoje, quando você olha para trás, o sentimento é de assim, uma espécie de dever cumprido, né? Dever cumprido, com certeza. Muito, muito mesmo. E agora, com esse outro momento agora, eu sinto da mesma forma, sabe? Eu sinto que eu preciso fazer mais ainda. Agora eu estou num momento também em que os filhos já estão tudo casados, com suas casas estruturadas, com sua vida estruturada, profissões, a coisa toda. Eu falei, bom, e agora? E eu estou trabalhando também, não aposentei ainda, Sim, mas claro. aí de repente eu comecei a ganhar um pouquinho mais, falei, bom, vou pegar esse pouquinho mais e vou investir em fazer, sabe, fazendo ações em favor do que é chamado para se fazer nesse plano de 9 anos. Então, é, é, quanto mais a gente se envolve, mais a gente recebe, né? Um Então, outro serviço, Humberto, que eu estou lembrando, muito relevante que você também prestou, foi administrar, dirigir durante um bom período, principalmente aquele período mais, vamos dizer assim, desafiador, do Monte Carmelo, né? sim, sim. Essa coisa social, né, sempre foi Um forte, algo que né? muito forte para mim, sabe? Então foi uma experiência
muito bonito, muito forte também, sabe? Porque era um momento em que era o trabalho de base mesmo, de estar em contato com a própria comunidade, com a criança, com a família, sabe? E de construção de uma organização social que se preparou para poder prestar um serviço para a sociedade. Então foi muito, muito forte, muito bonito. Foi uma experiência que me marcou muito, sabe? Marcou, Então digo assim, marcou muito também Porto Feliz, né? A cidade, hoje, né? A comunidade Bahá'í, através desse serviço social, uhum. gerou repercussão positiva, né, Humberto? Sim, sim. E essa hoje é uma ação social, né? Passou a ser um assunto, sabe, dentro da fé, né? Que a Casa Universal de Justiça vem elucidando já de uns anos para cá a importância e como a gente entender melhor isso, para diferenciar um pouco. Só que ela vem colocando uns elementos para a gente aprender a enxergar de uma forma muito mais madura ainda, para a Uhum. gente aprender a diferenciar o que é assistência social e o que é ação social, com poder de construção de sociedade. Então, nós ainda estamos nesse aprendizado, né? Mas estamos nesse caminho. Mas é muito fundamental, foi fundamental estar envolvido com algo desse porte e com essa base que foi criada, né? Foi muito, muito interessante. Uma coisa também, que quando você estava falando sobre essa questão, essas experiências que você passou como pioneiro, então, e passa ainda, que você continua sendo pioneiro, continua Uhum, servindo a uhum, fé, graças a Deus, uhum. é o fato de que as pessoas podem sair 100% confiando que o Bahá'u'lláh não vai abandoná-los, né? Não abandona, não abandona. Isso é assim, os momentos mais difíceis foi aqueles primeiros. A gente não tinha experiência nenhuma assim de convivência, e por mais que tivesse em momentos difíceis, mas a gente não entende. Mas Bahá'u'lláh não deixa um seguidor seu perdeu o sentido da vida e Não abandono. do objetivo pelo qual a gente está ali, sabe? E é algo que a gente experimenta muito, é a presença de Abdu'l-Bahá, sabe? Na vida da gente. Por mais, em tudo, no ensino, sabe? Não é só no ensino, é na vida familiar, na vida profissional, em tudo, sabe? Quando você acha que a coisa está desandando daqui a pouco, abre-se uma outra porta e você consolida. Eu voltei do Piauí, mas assim, porque eu já estava com um sentimento de missão cumprida, porque já existia uma assembleia local com novos membros, com pessoas que estavam com a atenção sobre o ensino, não Mas mais ficar em um olhando para o outro, sabe? Mas olhando para os ensinamentos e tentando colocar os ensinamentos, isso já é uma grande vitória. E pessoas que já estavam disseminando para a região. Então, eu falei, olha, se eu ficar, eles vão ficar sempre, sabe, achando que eu vou, que o ponto de partida das coisas sou eu, e não é eles, né? E aí acabei voltando para é, Belo Horizonte, né? quer dizer, Mas foi voltou, mas como se fosse o Belo Horizonte, virou um trampolim. Como você pisou em Belo Horizonte, pulou para Porto Feliz. pulei para Porto Feliz, porque Eu, aí eu, veio eu, esse desafio. é, Hã? esse livro aqui, Por Amor à Poxa, Causa, é um livrinho isso. não sei em relação ao tamanho, mas em Mas, relação ao poder, ao potencial dos textos, né? E você uhum, falando uma coisa, eu me lembrei de um, e estava uhum, marcado numa página aqui, uhum. que, se me permite, eu vou ler, Sim, palavra sagrada. falando da relação do pioneiro com o mundo que a gente vive, sabe? Do indivíduo com o mundo que a gente vive. Aí Bahá'u'lláh diz o seguinte: fostes tu considerar este mundo e compreender como são efêmeras as coisas que lhes pertencem, outra senda não te dignarias trilhar, senão a senda do serviço à causa do teu Senhor. Ninguém teria o poder de te impedir de celebrar seu louvor, embora todos os homens
contra ti se levantassem. Estabelecei-vos tão firmemente como a montanha irremovível na causa do teu Senhor, o poderoso, o Deus de amor. Quem tiver reconhecido, levantar-se-á e me servirá com uma determinação tal que os poderes da terra e do céu não lhe poderão frustrar o propósito. Bahá'u'lláh. Esses dois textos me lembram sempre a determinação daquele que se levanta, né? Daquele que Sim, sai. sim, E perceber como é tão passageiro. A gente está falando coisas aqui, lembrando de episódios, de histórias, sim. de acontecimentos que tivemos o privilégio de passar, que tem mais de 30 anos. Pois E é. quando a gente está contando isso, parece que foi semana passada, né? Sim. Realmente a vida é um piscar de olhos, como o Abdu'l-Bahá fala. Sim, e porque esses acontecimentos, o, o desdobramento deles é que fez com que, pelo menos eu sinto assim para mim, é que me fez, sabe, colocar a ênfase e a minha conexão real com essa causa, sabe? Enquanto a gente está no mundo, a referência é, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou comprar não sei o quê, eu compro ali. E, claro, isso tudo é muito importante para É, poder criar o bem-estar para a família, sabe? Mas essa conexão em que você cria com coisas espirituais, que é a causa de Bahá'u'lláh, é tão... esse é o eixo. A fonte da vida é quem? É Deus. Né? é, A fonte de onde emana o poder de organização da estrutura da existência é Deus. E quem representa Deus hoje para o fluxo, que canaliza o fluxo para a construção desse tempo que nós estamos vivendo é Bahá'u'lláh. E se a gente se coloca a serviço da causa dele, com certeza nós estamos colocando ênfase na força que vem de Deus para o mundo. Então a gente está participando de uma grande transformação ao a gente colocar como ênfase, sabe, essa irremovível ligação com a causa de Bahá'u'lláh. Então o pioneirismo ele tem essa de nos treinar, sabe, purgar esses momentos de dúvida, de incerteza, de tristeza, de alegria, mas no meio disso tudo, o que fica é os laços que ficam muito fortes. Até com as pessoas. As pessoas com quem a gente convive nesses períodos, a gente cria laços que é uma amizade que é para além de irmão. Sabe? eterno, Pelo exato. menos é isso que eu sinto com você, por exemplo. É, Sabe? eu Eu te também, eu sinto também. como se fosse mais do que um irmão. É, Porque nós não temos sangue, é, ligação genética, mas é, nós temos uma ligação de experiências que nos colocaram em contato com forças tão poderosas que a gente eu assim, é é sério, verdade, é verdade. é muito forte. Tenho um amor por você, de fato, muito maior do que às vezes eu tenho por meus parentes, que são Sim, só sanguíneos, né? E não tem sim. nenhuma relação espiritual. E a gente, Uhum, pô, olha, estava outro dia conversando com outro pioneiro também, ele uhum, dizia que morrer todos nós vamos, sofrer todos nós vamos, nos uhum. divertir todos nós vamos. A escolha é apenas em que caminho nós vamos fazer isso. Se a gente vai fazer isso no caminho de Deus ou no caminho Do do mundo, nada, do nada, porque né? isso aí Porque é, a gente tem que escolher um caminho, ou a gente faz, a gente pode passar por essa vida e marcar a nossa presença, como era em 92, que você lembrou, o Ano uhum, Santo, né? uhum, Blasonar o nome de Bahá'u'lláh. Ou a sim, gente faz isso, ou a gente não faz. A escolha é nossa, o livre-arbítrio é uhum, nosso. Mas se uhum, a gente fizer, a gente está marcando a nossa própria vida, a nossa sim, própria existência. Como sim, Abdu'l-Bahá fala que no outro mundo, as almas que se conheceram neste vão olha, compartilhar aquilo que passaram no caminho de Deus. imagina que Se a coisa gente linda, não passar nada no caminho de Deus, a gente não vai ter imagina. conversa no outro mundo. E você já pensou um mineiro no outro mundo sem conversar? Não Ele tem vai morrer como, outra vez. não tem como. Olha, outro dia não, algum tempo atrás, um amigo estava lembrando um fato.
aqui é o que eu achei assim, muito interessante. Você sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Eu vou tentar ser o mais fiel possível à Tá história que ele bom. contou. Ele conta que em Roma tem uma estátua enorme de Pedro, né? De mármore de Carrara, aquele mármore maravilhoso, resistente, pedra, né? Rocha, né? Mármore, né? E essa estátua de Pedro, um dedão de Pedro, está todo comido, todo assim esfolado. E aí um peregrino cristão, católico, perguntou para o outro, por que esse dedão aqui de Pedro está desse jeito? Ele falou de milhões e milhões de peregrinos beijar o dedão dele. Cada um que vai lá se reverencia à frente da estátua de São Pedro e beija o dedão dele. Só de beijar corroeu o mármore. Sim, Tamanho foi a contribuição que Pedro fez na época de Jesus para a humanidade. Agora, você imagina esses mais de 20 mil mártires na época do Bab, e a Casa de Justiça chama de mártires hoje aqueles que estão dando o seu tempo para o progresso da fé. Não está nem pedindo mais a vida, embora alguns também morrem por isso, como nossos irmãos no Irã. Mas está nos pedindo o tempo. Então, o que nós temos que dar é o tempo. Então, eu fico imaginando o dedão do Humberto daqui a 300 anos. Vai estar todo Não, eu não vou ter lá. mais. Eu não vou ter uma estátua, não. Eu vou estar no coração das pessoas. Só que nós não temos mais estátua. Acabou essa fase, né? Acabou essa fase. Mas eu quero só lembrar essa história só para nos lembrar da reverência que as futuras gerações fazem ao que gerações do passado fizeram. Hoje nós reverenciamos esses mártires. Tem barrais, babis, que se tornaram babis hoje, na mesma noite foram martirizados. Imagina. Não temos de fazer quase nada, mas deram a vida. Então, testaram o poder de fé e de que, olha, é outro tempo, é um manifestante divino. Por esse, eu acredito, eu morro. Sim, se for necessário, eu morro. Mas ele está aí, e ele é quem ele diz ser. Então, quando a gente começar a tomar conhecimento, eu espero que um dia a gente possa, nesse Uma Graça de Podcast aqui, anunciar quais são as metas pelo menos a nível nacional e também a nível internacional, das metas que o Brasil vai precisar de contribuir. Vai ser uma alegria muito grande. E vamos, todos aqueles nossos amigos, eu quero desde já agradecer aos ouvintes, os espectadores que estão nos ouvindo, nos vendo, que estão colaborando, dando lá o seu joinha, compartilhando, se inscrevendo no canal, porque quanto mais inscritos, todos nós já sabemos disso, né? Não faz muita diferença para a pessoa, mas faz uma diferença enorme para nós, que estamos recebendo inscrições, e a gente vai poder realizar outros e futuros trabalhos nessa mesma linha. Por enquanto, essa primeira temporada, que vai encerrar com mais uma entrevista, não é bem entrevista, né? É um bate-papo entre amigos pioneiros, né? Vai encerrar essa primeira temporada, mas em breve nós iniciaremos a segunda temporada, e já quero de imediato agradecer essa participação de todos vocês, agradecer imensamente a participação do nosso querido Humberto Vital, que realmente contribuiu brilhantemente com essas experiências de vida, de história, e que espero que tenha inspirado muitos amigos que estão nos vendo e nos ouvindo a realmente fazer essa contribuição, porque a fé precisa continuar crescendo. Nós somos Bahá'u'lláh. Deus não precisa do nosso trabalho, pode fazer isso num estalo de dedos, num piscar de olhos, mas é através de nós que nos tornamos, nas mãos deles, né, veículos que possa realmente desenvolver essa comunidade.
com esse Sim. esforço todo. Então, Isso. muito obrigado, Eu Humberto, que agradeço. pela sua participação. E nós deixamos as palavras finais para você Obrigado, convocar, querido. convidar os amigos a... Obrigado, querido. E, gente, muito, muito obrigado, assim, pelo convite, Padinha. E, de verdade, é uma honra e, ao mesmo tempo, é um esforço, é um reforço muito grande dentro de nós relembrar de todos esses episódios no caminho de prestar serviço a essa causa, né? Isso verdadeiramente leva a gente ao desenvolvimento, né? Nós, pelo que Abdu'l-Bahá põe no plano das epístolas do plano divino e a visão de Bahá'u'lláh a respeito da humanidade, essa humanidade vai ser recriada, e para ela ser recriada, ela precisa passar por muitas e muitas etapas, né? Essa etapa, nós estamos fazendo parte disso, né? Então, a gente prestar serviço, a gente ensinar, a gente sair de um lugar para outro, não é simplesmente para ficar falando palavras bonitas para as pessoas, mas nós estamos levando uma mensagem que é baseada na palavra criativa, a revelação de Deus. Essa palavra transforma, essa palavra leva ao desenvolvimento, essa palavra... E hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que pé que está o mundo, né? Não adianta... eu já participei de tantas coisas, mas assim, não adianta a política, não adianta mexer com os governos, mudar os partidos, mudar... O que vai mudar verdadeiramente é uma cruzada espiritual, é uma mudança espiritual. O espírito, ele gera entendimento, e o entendimento gera compreensão, compreensão gera atitude, comportamento e mudança de hábitos, uma nova maneira de se relacionar consigo, com Deus e com os outros. É isso que leva à mudança. É isso que vai fazer as instituições agirem de uma forma diferenciada, é isso que vai fazer com que os indivíduos se relacionem de uma forma diferenciada. Porque quando fala de espiritualidade, não estou falando de um espírito que vai baixar, mas é de forças que nos levam a entender diferente a forma como a gente... e as crenças barrais são crenças que verdadeiramente criam a possibilidade de percepção de que nós todos fazemos parte de um mesmo plano divino, sabe? Então, é muito bonito participar disso tudo, é um momento muito oportuno, e, como diz Bahá'u'lláh, nós não fomos criados, tirados do nada do mundo da existência sem um propósito. E esse propósito, entender esse propósito, nos traz alegria e nos traz inteireza. Agora, exercitar esse propósito junto com outros e descobrir, aprender como, é o grande desafio e é o que vai trazer a nossa maturidade. Então, participar disso tudo é maravilhoso, e obrigado pela oportunidade, querido. Estou à disposição, tá? Foi um Obrigado. prazer, Humberto. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado a vocês, mais uma vez, por dar o joinha. Se foi joinha, né? Clicar lá no botãozinho lá de se inscrever no canal e compartilhar isso com os amigos, espalhar essa notícia de que existe um canal de uma iniciativa individual, mas que de uma iniciativa Bahá'í, para que a gente possa falar sobre pioneirismo. Tantos amigos que já passaram por aqui, compartilhando de suas histórias, de suas vivências, que eu acredito que vai ajudar a esclarecer um pouco, a encorajar os amigos a se levantarem, né? Humberto, muito obrigado, meu querido. Um Obrigado. beijo bem grande para você. Espero Abração, vê-lo querido. pessoalmente em breve. Opa! Obrigado. Vamos nos ver. Alá, Aloha, tchau, tchau.